Gente, boa tarde. Uma revisão aqui de história para o sétimo ano, gravando aqui pela segunda vez. O vídeo estava quase completo gravado. Toquei aqui na tela sem querer, deu pausa. E para poder emendar de novo, é aquele maior problema, tem que baixar aplicativo. É uma novela danada. Começa aqui no capítulo 9 a nossa revisão, na página 138. E ela vai assim, ó. A primeira parte que a gente vai examinar é essa daqui, ó, na 139. Ó. É o reino de Beni, está localizado no litoral do ocidente da Nigéria, do atual Nigéria e tal. É uma região, gente, que tem um porto, né? Um porto muito importante, que era um porto que foi utilizado pelos portugueses para fazer o tráfico de escravos, o comércio de escravos, que é um porto chamado Lagos, né? Na região da atual Nigéria, né? Outro pontinho que a gente deve analisar, gente, é aqui, o Alafim, ó. O Alafim era um chefe do reino de Oio, né, Oió ou Oio, né, como quiser. Então, esses alafins eram um líder religioso deles, um líder que mandava, desmandava, fazia o que ele bem entendia, porque esse povo eles tinham uma mistura, eles misturavam assim como os muçulmanos a religião com a política. Então eles governavam dessa forma. Quando a gente vai mais para cá um pouco, deixa eu ver, não sei se é por aqui, eu acho que vou voltar, gente. Eu acho que ainda é por aqui ainda, um pouquinho, deixa eu ver. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pausa aqui que a gente procura e vê. Tá aí, ó, na página 141, que fala o tráfico e o poder da África Ocidental. O tráfico de escravos, né? Era feito pelo deserto do Saara, ocorria em grande escala desde a expansão islâmica pela África, quase 1000 anos antes. Muitos negros foram escravizados e levados para o norte do continente e para a Ásia. A escravidão, liderada pelos muçulmanos, se mantinha por causa do comércio. Era um comércio muito importante, né, gente? Então eles precisavam, muitos desses escravos, gente, que saíram dessas regiões da África, eles foram trazidos para o Brasil, para as Américas, né? Talvez 90% desses escravos que vieram da África, eles vieram parar nas Américas, né? Mais da metade desses que vieram, mais da metade desses que vieram para a África vieram para o Brasil. Gente, olha essa páginazinha 142, fala aqui esse terceiro parágrafo, aqui que fala que os portos escravizados, né? Muitos portos na África eram pontos de comércio, pontos onde os africanos eram comercializados, os portugueses compravam por preço muito baixo, trocavam em mercadorias, né? Esse cauri, né, que era um búzio encontrado na costa ocidental da África e nas ilhas do Oceano Índico, os cauris, né, chegaram à África Ocidental trazidos pelos negociantes do Saara e se tornaram moeda de troca. Os africanos, gente, eram muito inocentes nesse aspecto, porque eles trocavam os seus parentes, né, os seus irmãos de sangue, por qualquer coisa, por qualquer objeto, por espelho, por cordão, por instrumentos, por búzios, conchas. Então, o comércio de escravo era uma coisa assim tão corriqueira, né? A humanidade era trazida, escravizada de uma forma tão fácil, tão simples, tão corriqueira, né? Muito triste isso. Gente, vamos mais para frente aqui um pouco, na 143, e vamos ver aqui o consumo do tabaco. O tabaco é o fumo, né? Era uma espécie de droga, né? De esporte, né? Que eles utilizavam para fumar, para ficar ali passando o tempo, né? Do jeito que as pessoas fazem hoje, né? De qualquer maneira, não deixa de ser uma droga. Eles misturavam, gente, aqui na Bahia, quando chegaram aqui no Brasil, especificamente na Bahia, quando eles produziam plantavam cana de açúcar, fazia a açúcar, fazia a rapadura, o melaço, o aguardente, todos os derivados da cana de açúcar. Dentre eles tinha o melaço. Então eles começaram a misturar a folha pequena, os pedacinhos de folha de, de tabaco, né, de fumo, com o melaço. Então, quando eles queimavam, dava um sabor diferente e eles gostavam disso. Aos poucos, gente, esse tabaco ele passou a ser muito apreciado tanto por brancos como também por negros. E isso se tornou até uma moeda de troca aqui na Bahia, né? Gente, um pontinho que vocês devem olhar é na 150, certo? O tráfico do Atlântico
o tráfico atlântico de escravizados e a África Ocidental. Olha, o tráfico de escravos, o tráfico atlântico de pessoas para a América modificou as estruturas da sociedade africana, gente. Povos de língua urubás, Fon e Alçá, que durante séculos, né, tiveram uma organização política centralizada com chefes locais, fortaleceram-se. As chefias que conseguiram centralizar o poder e dominar seus vizinhos constituíram reinos impérios com um corpo militar permanente e bem treinado, porque os europeus, gente, eles trocavam também escravos por armas, gente, cavalos, e isso fez com que algumas tribos que trocavam, que vendiam seus escravos e comercializavam dessa forma, eles passaram a ter um poder maior. Então os escravos eram mais comprados dessas tribos. Essas tribos que arrumavam com facilidade os escravos e davam por um preço melhor, né, aos europeus. E os europeus lucravam bastante com isso. Gente, continuando aqui, ainda no caso agora 152, né? Um muçulmano que não chegou ao Brasil. A gente vendo aqui essa parte de muitos escravos, muitos negros escravizados no Brasil, que vieram de regiões colonizada por muçulmanos, chegaram aqui muçulmanos, né, islamizados, né, com todas as suas religiões, com todas as suas regras, normas, né, doutrinas islâmicas, e eles obedeciam ao pé da letra, né, e eles eram chamados de malês, né. Quando teve a revolta dos malês lá na Bahia, é porque eram feitas por esses escravos muçulmanos, né. Então vários escravos que vieram da África, que se tornaram muçulmanos, né, que eles vieram de lá muçulmanos, aqui na Bahia, aqui no Brasil, na Bahia, eles eram chamados de malês, certo? E para você entender melhor, aqui na 153 já tem aqui um pouquinho, né, falando muçulmanos na Bahia, os malês, né, eles eram chamados de malês, porque eles praticavam essa religião, né. Gente, tem outro pontinho aqui, que um bom tempo aqui que eu procuro, que é sobre Califa, né, que era um líder religioso. Ó, gente, eu tive que voltar aqui na 147 para me explicar para vocês sobre o califa, né, que é um soberano político e espiritual das religiões muçulmanas. Ele lidera um califado, um sistema de governo muçulmano em que o chefe é ao mesmo tempo uma liderança religiosa e política, né, espiritual e política. Então, lá entre o povo muçulmano, eles têm essa cultura, né, de misturar a religião com a política. Então, para eles isso é muito comum, né? Eu tenho outro aspecto aqui, gente, para explicar para vocês aqui. Deixa eu dar uma pausazinha aqui que eu procuro. Gente, eu estava analisando aqui o ponto, né? O ponto ele fala sobre esses malês ainda. Os malês eram o povo muçulmano que chegava na Bahia. Os escravos, os negros muçulmanos que chegavam na Bahia, eles eram chamados de malê, né? Aqui já termina o capítulo, né? E a nossa revisão, gente, eu acho que vai ficar por aqui mesmo, porque é pouco conteúdo. Eu botei só um capítulo, a gente está com tantos afazeres, né? São tantos trabalhos, tantas coisas para a gente fazer. Então eu resolvi colocar só um capítulo para ficar o mais curtinho possível, a revisão mais simples possível, né? Para vocês não ficarem tão cansados, né? Então, gente, a nossa revisão é essa. Se inscreva no canal, ajude o canalzinho da gente a crescer, gente, para a gente continuar fazendo essa revisão pelo canal, que se torna mais fácil, mais prático para mim e para vocês, né? Então, não esqueça de comentar, de dizer alguma coisa, né? De dar alguma sugestão, tá certo? Para que a gente possa continuar, gente. Valeu, viu?